Oi, pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da pré-história. Bom, como a gente já falou, a pré-história é definida como um período compreendido entre o aparecimento dos primeiros hominídeos e da invenção da escrita. A pré-história ela tem 3 períodos: o paleolítico, neolítico e idade dos metais. O primeiro período que a gente viu foi o paleolítico. Qual que é a principal característica deles? Que os hominídeos viviam da caça, da pesca, da coleta de vegetais e frutas que estavam disponíveis na natureza. Eles eram nômades, ou seja, estavam em constante deslocamento e não tinham lugar fixo para morar, pois eram vulneráveis aos fenômenos naturais. No final do Paleolítico, ocorreu a descoberta e o controle do fogo. Isso permitiu que eles ficassem aquecidos em relação ao frio, espantassem os animais silvestres e, o mais importante que os biólogos falam, eles começaram a assar os alimentos, inclusive a carne. E a carne tem uma proteína que fez com que o nosso cérebro começasse a se desenvolver. Então, é como se a gente ficasse um pouquinho mais inteligente consumindo essa proteína. Então, vamos às atividades. A primeira perguntava quem ajuda o historiador, né, escrever esse período. Então, tem lá antropólogos, biólogos e arqueólogos. Como está dividida a pré-história? Paleolítico, neolítico e idade dos metais. Qual o significado de nômades? Então, isso vocês têm que entender muito bem. Nômades, eles estavam em constante deslocamento, eles não tinham um lugar fixo para morar. Eles precisavam mudar para poder sobreviver, tá? A descoberta do fogo permitiu aos homens da pré-história o quê? Que eles tivessem um aquecimento em relação ao frio, porque muitos morriam de frio, né? E espantavam os animais. E como eu falei, eles começaram a assar os alimentos, que foi muito importante. A quinta, assinale a resposta correta sobre as imagens. O que vocês acham? Que todas as imagens são verdadeiras e aconteceram no mesmo período? Aí a resposta era que não, né? A imagem 1 e 2, ela é da arte rupestre, mas a imagem 3, ela nunca aconteceu. Olha aí, homens e dinossauros nunca viveram no mesmo período. Não pode esquecer disso. Bom, o segundo período que a gente vai conhecer é o período neolítico, ou da pedra polida, porque eles começaram a usar instrumentos fabricados de pedra. Eles poliam tanto a pedra que ela podia ser um enxado, um foice, um machado, né? E o que é mais importante nesse período é que o ser humano descobriu a agricultura e também a pecuária, que é a criação de animais. E esse período ele passou a ser sedentário, então ele deixa de ser nômade, de mudar de um lugar para o outro, para ter uma habitação fixa. Então eles passaram a construir suas casas mais resistentes, já que não haviam mais que se deslocar com tanta frequência, né? Em busca de alimentos, porque agora eles já sabiam plantar e domesticar os animais. Nesse período também eles começam a desenvolver a cerâmica, panelas e outras coisas. Aqui a gente tem então as atividades do período neolítico. Eu coloquei 3 frases e pedi para vocês falarem qual que era verdadeira. A 1 e a 3, elas são verdadeiras. Então, a 1 fala que a pré-história é conhecida como um período entre o aparecimento do homem na Terra e o uso da escrita. E a terceira, a duração do Paleolítico é bem mais extensa do que a do Neolítico, está correto? E nesse período os homens começaram a praticar a agricultura. Na 2, ela está errada porque eu falo que a invenção da escrita veio antes do surgimento da agricultura. Então, eu inverti o acontecimento, tá? Por isso que ela está errada. Na 2, o Neolítico, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Então, o que significa? Que foi neste período que os homens passaram a praticar a agricultura e a pecuária. Assim, eles não precisavam mais ficar se deslocando em busca de alimentos. Ele é sedimentar, sedentário, ele vai ficar num lugar fixo, ok? Na 3,
qual que é a grande mudança aí que aconteceu no período neolítico, né? Então, é a letra B, a domesticação de animais e plantas. Isto porque surge, então, a agricultura e o pastoreio. Então, tá errado, eles não tinham linguagem, e eles também, a gente nem falou de Europa, né? Isso daí a gente nem falou. Então, a correta era B. Questão 4, eu coloquei as 3 imagens e perguntei para vocês se elas eram do período neolítico, e elas são. Aqui a gente tem os instrumentos de pedra polida, aqui embaixo a gente tem o uso do fogo, né, que já é no período neolítico, e aí em cima o uso de arco e flecha, que também, né, a flecha já era feita aí de pedra polida, né. A 5, o que eles descobriram? Né? Eles descobriram o fogo e depois, no final do período neolítico, eles criaram a roda. Isso foi muito importante, a criação da roda, que era de pedra, tá? No período da pré-história, vem a idade dos metais. Ele começa, então, a desenvolver a metalurgia, né? E vai utilizar o cobre, depois ele vai utilizar o bronze, depois ele vai descobrir o ferro, tá bom? Vamos entender o período da idade dos metais com as atividades. Então, preste atenção. Qual que é aqui a alternativa correta, né? Então, na idade dos metais, os homens da pré-história inventaram várias máquinas de ferro e bronze, fato que aumentou a produtividade de objetos manufaturados. Por que vocês erraram essa? Porque eu coloquei a palavra máquina, mas não é. A máquina que eu digo aqui é que eles começaram a ter utensílios para ajudar lá na agricultura, tá? Então, vocês podem ter confundido aqui alguma coisa, mas essa é a resposta correta. A B tá errado, porque eles não fabricavam moedas, nem tinha isso ainda, comércio. A C, fundir e moldar metais, não havia técnicas? Claro que havia, né? Então, estava errada também, tá bom? Vocês vão por exclusão quando vocês ficarem em dúvidas. A 2, que período que a gente está falando, gente? Muito fácil essa, né? Período, né, da idade dos metais. Aqui, na 3, a imagem 4, que é a última que tem esses vasos, elas são de que período? A gente já viu que aquelas outras eram do Neolítico, que eu coloquei nas últimas atividades. Então, só a novidade aí são esses jarros, né, potes, né? Por que eles são do período da idade dos metais? Porque eles são feitos de metal. Era isso que vocês tinham que responder, que é da idade, né, dos metais e que eles eram objetos de metal. E assim, pessoal, a gente chega ao fim da pré-história. Vocês têm que, então, entender essa parte aí, que a pré-história está dividida, então, nesses momentos: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Mantenham a matéria em ordem e qualquer dúvida pode mandar uma mensagem. Se eu não responder na hora, eu respondo depois, tá? Mas procurem, não fiquem com dúvidas, na verdade. E por último, então, fiquem em casa, se cuidem, tá? E até a próxima.